noite e rogo a Jesus me auxilie na tarefa para que a nossa fala seja clara. Desde o final do século XIX, todos percebemos que aconteceu um grande avanço tecnológico e isto ninguém pode contestar. O homem venceu o mar, venceu o ar, venceu o espaço, chegou à Lua, manda sondas, já quase até aos limites do universo conhecido, construiu máquinas capazes de reduzir as distâncias, não só entre continentes, mas também entre as nações, descobriu a cura de enfermidades até então tidas como incuráveis, conseguiu erradicar da face da Terra doenças que dizimavam muitas vidas, mas, embora todo este progresso tecnológico, há muita coisa que o homem não consegue alcançar, nem sequer minimizar. A saudade, o homem não consegue preencher a solidão, acalmar a ansiedade, suprimir a dor, evitar outras doenças que entretanto surgiram e não pode, de maneira nenhuma, evitar a morte do corpo. Então, ainda que a humanidade avance a passos largos na conquista de melhores condições de vida, de descobertas científicas, de aperfeiçoamento na produção de alimentos ou até na melhoria de vestuário, o homem vai tendo muitas conquistas ou fazendo muitas conquistas. Não consegue deter a onda de violência que apavora os seres. Não consegue erradicar os preconceitos, aqueles que estão enraizados em corações endurecidos. Não consegue evitar a revolta dos povos vencidos, as catástrofes de toda a ordem que assolam as nações. Impõe-se uma pergunta: porquê? Porquê tanta miséria moral com tantas conquistas intelectuais? A resposta é simples. Os benfeitores da humanidade respondem com clareza no Livro dos Espíritos. Lá eles ensinam-nos, os espíritos superiores, que o progresso intelectual leva ao progresso moral, mas este, o moral, nem sempre o segue imediatamente. É preciso que os povos se tornem civilizados e não apenas povos esclarecidos. Na busca, muitas vezes desenfreada, de melhores condições de vida, sobretudo no campo material, o homem esqueceu-se de voltar a sua atenção para ele mesmo. Afinal, somos ou não a figura principal desta engenharia toda? Mas quem é o homem? Quem é a mulher? Somos ou não todos nós? Somos. Somos importantes. Como são importantes as conquistas intelectuais, porque as morais vêm depois, inevitavelmente. É uma questão de tempo. Sabemos que nem toda a gente pensa assim, porque pensar, pensam, mas não raciocinam. Ora, vejamos. Homens intelectualmente desenvolvidos podem melhor compreender o bem e o mal e, portanto, melhor optar pelo bem. Só bastava que uma única virtude brotasse no coração desses homens: a piedade. Quando o homem se detiver diante do sofrimento alheio e lutar por solucioná-lo amorosamente, então o homem descobrirá, naturalmente, o caminho que o conduzirá à felicidade possível neste mundo de Deus. Esta é a orientação proposta pelo Espiritismo.
Só alcançaremos a nossa própria felicidade fomentando a felicidade do próximo. Aqui mesmo há pouco foi feito o convite. Venham, voluntariem-se para a recolha de alimentos. É obrigação nossa. É nosso dever. E o que é que nós constatamos? São sempre os mesmos. Não há sangue novo que se junte àqueles que há muito tempo o vêm fazendo. É algo que eu deixo ficar no ar. Precisamos fazer uma luta sem quartel para erradicar o egoísmo, porque ela é a verdadeira chaga da humanidade. Eu estou bem, os outros que se amolem. Se somos todos irmãos, não podemos admitir que sejamos felizes vendo os demais padecendo de fome e frio, sem possibilidade de uma sobrevivência condigna, sem educação, sem um crescimento sustentado. Eles também merecem um lugar ao sol. Numa sociedade verdadeiramente civilizada, nada faltará a ninguém. Todos terão pelo menos o necessário para viver. Então é grande a tarefa que nos falta para atingir esse fim. Eu até direi, não é grande, é gigantesca, mas é possível. Entre todos é possível. Conta-se que a um grande jornalista foi encomendado pela direção do seu jornal um artigo sobre como resolver os problemas do mundo. Começando por estabelecer a paz no mundo, queria o diretor do jornal que fosse o artigo, como acabar as guerras, enfim, como estabelecer a união entre os povos. E aquele jornalista, preocupado com a questão, no fim do dia dirigiu-se a casa, com o propósito de escrever o artigo. Mas primeiro, ao chegar a casa, brincou com os filhos. Só que estes não davam mostras de o deixar ir trabalhar. Queriam mais brincadeira. Por várias vezes foi interrompido pelas crianças que desejavam continuar a ter a sua atenção. Ele lembrou-se que para resolver a situação sem prejuízo de ambos, pensou numa solução simples. Dar-lhes um puzzle, um mapa do mundo de 500 peças para eles montarem. Brincariam depois que terminassem ele o artigo, eles a montagem do puzzle. Ora, o que é que ele queria? Ter o tempo necessário para desenvolver a sua tarefa. Voltou a concentrar-se, mas pouco tempo depois, muito pouco tempo, as crianças voltaram. Tinham completado o quebra-cabeças em tempo recorde. O jornalista não queria acreditar. Como tinha sido possível acabar o jogo 500 peças em tão pouco tempo. Intrigado, perguntou-lhes como é que eles tinham montado o mapa em tão pouco tempo. As crianças, a enorme algazarra e risos, explicaram. Nós não montámos o mapa mundi. No verso está uma figura humana e achámos mais fácil montar um homem que montar o mundo. Naquele instante, o jornalista, que ainda não conseguira estabelecer um fio condutor entre o tema que lhe fora proposto e as suas próprias ideias, encontrou ali inspiração para concluí-lo. A ideia tinha-lhe sido dada pelos filhos. Para resolver os problemas do mundo, é preciso reconstruir o indivíduo. Não se pode construir uma sociedade justa se não houverem homens justos.
A paz nacional, a paz internacional e a paz mundial depende da paz íntima de cada um de nós. Enquanto o homem não fizer as pazes consigo mesmo, não logra alcançar paz com os outros. Se assim não for, todo e qualquer tratado de paz no mundo político ou no mundo social acabará irremediavelmente numa guerra quente nos campos de batalha ou numa guerra fria nos parlamentos dos países. Não esqueçamos, as leis kármicas são de uma lógica incontestável. Nada há no mundo social que antes não tenha havido no mundo individual. Tudo gira à volta da criatura humana. E é por isso que quando o homem sonha e se Deus o quer, a obra nasce. Pensamento do nosso querido Fernando Pessoa, o médium de muitas faces e das muitas escritas. Claro, alterámos levemente aquilo que ele disse, alterámos a forma, mas ela não perde o significado de fundo. Com ele, terminamos mais esta lição de fé e esperança para todos nós. Façamos a nossa parte quanto antes, porque Deus já está fazendo a dele há muito tempo, podemos até dizer, desde sempre. Mesmo naqueles dias em que temos a impressão que chegamos ao fim do caminho. Olhamos para a frente e não encontramos a saída. Não há luz no fundo do túnel, como se diz. E não há também nenhuma possibilidade de volta. Parece que todos os nossos projetos, os nossos objetivos foram levados para bem distante e que estamos sem possibilidades de alcançá-los. Parece mesmo que o outono da existência fez com que secassem as nossas esperanças e o vento frio do inverno, o vento forte, varresse das nossas mãos todos os sonhos acalentados. É quando nos sentimos perdidos. Não sabemos que rumo tomar. Ficamos desorientados. Parece que somos uma árvore ressequida, sem folhas, sem brilho, sem motivo para viver. Desesperamo-nos. Mas de repente, como acontece com a natureza, a primavera muda toda a paisagem. As árvores secas enchem-se de rebentos verdes e logo essas mesmas árvores estão cobertas de folhas e flores. É quando também o tom acinzentado cede lugar às cores verdes de 1000 tonalidades. E isto é a esperança, que deve ser para nós também. Os entes queridos que nos antecederam, os nossos amados, na viagem de retorno à pátria espiritual, um dia estarão novamente junto com os nossos corações saudosos, num abraço de carinho e afeição. Nenhum amor se rompe ou se perde com a morte de um corpo. O amor é intrínseco àquilo que é o princípio inteligente da criação, o espírito. É o nosso espírito que ama. Tudo, como vínhamos dizendo, na natureza, na primavera, tudo volta a sorrir. A relva fica verde, bordada de flores de variadas matizes. As borboletas bailam no ar. Os pássaros brindam-nos com suas sinfonias harmoniosas. Tudo é vida. Assim, quando a chama da esperança se reacende no nosso íntimo, tudo pode mudar. Os nossos sonhos desfeitos são substituídos por outros anseios, outros sonhos. Nossos objetivos modificam-se
e o entusiasmo volta a invadir-nos a alma. Jesus, o sublime Galileu, falou-nos como ninguém dessa esperança. E foi no Sermão da Montanha. Ali, com o suave canto das bem-aventuranças, Jesus mostrou-nos o que é ter esperança. E melhor, não se limitou a apresentar-nos essas boas aventuranças, exemplificou-as todas. Jesus sempre exemplificou. Toda a sua mensagem é de esperança. Então, se formos visitados por qualquer dissabor e o desespero nos tomar de assalto, busquemos o nosso amigo maior. Busquemos Jesus através da oração, predispondo-nos pela prece. A ajuda chegará certamente, como um bálsamo suave, e penetrará nas fibras mais íntimas do nosso ser, dando-nos alento, tranquilizando-nos, permitindo-nos seguir adiante. Mas se deixarmos instalar em nós o desespero, lembremo-nos do celeste amigo quando nos disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Ora, se o seu jugo é suave, por que não o aceitamos? Se o seu fardo é leve, por que não o carregamos? Comparando, consideremos que o rigor do inverno, nossas vidas complicadas, pode ser o resultado da nossa falta de cuidado. Quando nos submetermos verdadeiramente ao jugo da mentira, ao jugo da ambição desmedida, ao jugo do pessimismo, das queixas sem fim, tudo está mal, ou talvez a falta de esperança também possa resultar da nossa própria insensatez, carregando o pesado fardo dos prazeres inferiores, os prazeres mundanos, efêmeros, passageiros, rápidos. Deixemos de lado o orgulho. Abandonemos o egoísmo. Não queiramos ser gananciosos. Não queiramos ser viciosos. E assim estamos nos livrando dos fardos inúteis. Aqueles que verdadeiramente nos sobrecarregam os ombros, destroçando as nossas forças. Então, em qualquer circunstância, deixemos que a esperança invada a nossa alma. Confiemos em Deus. Sempre Ele nos dá oportunidades novas para refazermos os nossos caminhos, buscando o que é necessário e que é a nossa redenção. A esperança deve ser uma constante em nossas vidas. Esperança de melhores dias. Esperança de realizações superiores. Mas, sobretudo, esperança de paz. Narra-se que um monge vivia da mendicância. Um monge mendigo. Não tinha sequer um abrigo. Para o repouso noturno, aquela pobre alma recolheu-se num local de bela paisagem, onde havia uma gruta banhada pelo luar. Adormeceu pelo cansaço do dia. Veio o repouso do sono. Mas um bandido que o tinha visto entrar e que tinha esperado que ele adormecesse, furtou-lhe a capa, o único agasalho que aquela pobre alma tinha. A noite fria foi avançando e quando estava mais frio na madrugada,
Ele acordou e deu conta da falta do seu manto. Todavia, a gruta estava inundada completamente pela claridade da lua. Aproximou-se da entrada da gruta e, emocionando-se com o que viu, aquele pobre homem exclamou: que bom que o ladrão não me roubou a lua. Sorrindo, pôs-se a meditar. Que lição nos dá este monge? Desesperar nunca. Vamos supor que era possível ouvir falar de viva voz a esperança. Vamos ouvi-la. O que é que ela nos diria? Ouçamos. Meu nome é Esperança. Sorriu-lhe desde a sua entrada na vida. Sigo-lhe os passos e nunca mais deixarei, senão quando atingir os mundos superiores. Você atingir os mundos superiores. Porque aí se concretizam verdadeiramente as alegrias que depois se transformam em pura felicidade. Eu sou sua fiel amiga. Não rejeite minhas inspirações. Sou eu que canto através do roxinol. Sou eu que solto nos ecos das florestas essas notas lamentosas e cadenciadas que o fazem sonhar com o céu. Sou eu que inspiro a andorinha no desejo de aquecer seus filhotes no abrigo seguro da sua morada, que é o ninho. Brinco na brisa ligeira que acaricia os seus cabelos e espalha aos seus pés o suave perfume das flores do canteiro. E você quase não pensa nesta amiga tão devotada. Não me despreze. Eu sou a esperança. Tomo todas as formas para me aproximar de si. Sou a estrela que brilha no azul. Sou o quente do raio de sol que vivifica. Sou eu que embalo as suas noites com sonhos risonhos. Expulso para longe as negras preocupações e os pensamentos sombrios. Guio seus passos para o caminho da virtude e acompanho nas visitas aos pobres, aos aflitos, aos moribundos, e inspiro-lhe palavras afetuosas e consoladoras. Não me esqueça, eu sou a esperança. Sou eu que no inverno faço crescer na casca dos carvalhos o musgo espesso com que os passarinhos fazem seus ninhos. Sou eu que na primavera coroo a cerejeira e a amendoeira de flores rosas e brancas e depois espalho-as sobre a terra como um sopro celeste que o faz a você aspirar mundos mais felizes. Estou com você principalmente quando é pobre e sofredor. E minha voz ressoa incessantemente aos seus ouvidos. Não me despreze. Eu sou a esperança. Não me rejeite, porque o anjo do desespero faz guerra encarniçada e se esforça para junto de você tomar o meu lugar. Nem sempre sou a mais forte. E quando o desespero consegue afastar-me, envolve-o com suas asas negras, desvia os seus pensamentos de Deus e às vezes condulo a situações críticas como o suicídio. Una-se a mim para afastar a desastrosa influência do desespero e deixe-se embalar docemente em meus braços, porque eu sou a esperança.
Um dia, um espírito sublime abandonou um jardim de estrelas para nascer na Terra e depositar aqui nas nossas almas as gemas preciosas da esperança. Então, nestes dias de tanta inquietação, de tanto desassossego, de tanta violência, Jesus continua sendo a esperança que reergue os espíritos e a paz para penetrar nos corações. Ainda hoje, Ele, o Mestre de Nazaré, é a grande esperança que se tornou realidade e por isso tantos desejamos e aceitamos a sua sublime companhia. É Ele que orienta os nossos passos também, tendo como companhia sempre a esperança. Tentamos, em curto espaço de tempo, vermos o valor da intelectualidade, mas que deve ser acompanhada pelo crescimento moral também. Vimos como a esperança deve ser a nossa companhia, nunca, em nenhuma circunstância de desespero. A doutrina dos espíritos é uma doutrina racional e consegue fazer-nos perceber que o desespero a nada conduz. Tira-nos a razão, não nos deixa pensar. Não pensando, não temos como encontrar soluções. Para que desesperar? Ninguém está só. Todos temos, pelo menos, a companhia do nosso anjo guardião, o anjo da guarda. Todos temos. Não nos esqueçamos também dele. Nesses momentos mais difíceis, direcionemos o nosso pensamento para eles, em pedido de ajuda sincera, mas sempre com vontade de sermos nós a resolver os nossos problemas. Que Jesus nos abençoe e pela vossa atenção. Muito obrigado.